Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia, né? Sempre mais um dia. Mas a verdade é essa, né? Estamos aí. Hoje, dia 7 de junho de 2025. 652 dias para o término da geração da figueira. E nós estamos nos preparando, né? Nos preparando porque o mundo já degringolou, está degringolando de uma forma tremenda, né? Nós estamos vendo muitos acontecimentos e nós estamos ficando assim meio perplexos, porque agora são 21 horas e 9 minutos que eu não falei, né, o horário. Nós estamos ficando perplexos, né? Perplexos de muitas das vezes não entender o que está acontecendo. E a gente fica assim, nós ficamos sem ter perdidos no meio do turbilhão de notícias, né, de acontecimentos. Mas uma coisa eu posso te dizer, quando a coisa mexe muito, você tem que ficar quieto e observar como é que as peças vão se mexer no decorrer dos dias, ou no decorrer das horas, porque agora... Shalom, Viviane, nós não estamos mais trabalhando com dias, nós estamos trabalhando com horas. Os acontecimentos estão acontecendo de hora em hora. Por que está acontecendo de hora em hora? Porque o tempo está terminando. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Eu hoje escutei, eu calculo que eu escutei de ontem para hoje em torno de uns 8 vídeos sobre o que está acontecendo, pessoas que estudam o Apocalipse e que estão indo a fundo de quem está por trás do Trump, entendeu? Quem está, boa noite, Graça e Paz, Val, boa noite, Aline. Quem está na realidade por trás do Trump, né? Quem na realidade está por trás dele? Nós estamos vendo aí, né? Um falando mal do outro, né? Tendo uma discórdia, ontem à noite já se juntaram de novo, né? Já se juntaram outra vez. A gente tem que entender que isso tudo, boa noite, Fernanda, isso tudo é um esquema para confundir a cabeça dos sábios, para tentar confundir a cabeça daqueles que estão aguardando o retorno de Jesus, porque o mundão aí não tá, eles não estão nem esquentando a cabeça, entendeu? O povão que eu falo, gente, é aqueles que não creem em Cristo, não creem na palavra de Deus, não creem no que está acontecendo, entenderam? E acontece o seguinte, para eles vai ser uma grande decepção, graça e paz, Claudete, eu não sei se eu dei shalom para Andréia, mas se eu não dei, tô dando. Se, por exemplo, que é verdade, a gente sabe que é, né? Quem acompanha a ilha lá sabe que todos eles estão metidos no mesmo balaio, inclusive o Mosca, né? Inclusive o Mosca também está metido no mesmo balaio. Mas se vocês não sabem, presta atenção. Isso daí é um jogo para que as pessoas se decepcionem. Boa noite, Joelisa. Para que as pessoas se decepcionem, entenderam? Com os governos, entenderam? E aconteça que o povo comece a clamar por um governo só. E hoje eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Eu estou falando coisas que eu ouvi, que eu ponderei, tá? Ponderei. E pela luz da palavra, dá para se entender que o caminho pode ser esse. Presta atenção. Eu hoje ouvi um pastor, ele não é um pastor, ele é um missionário, estudante de escatologia da palavra de Deus, né? Estudante do fim dos tempos. E ele disse o seguinte, eu não sei se vocês sabem quem é o dono da maior inteligência artificial do mundo, o nome dele é Peter Thiel, tá? O nome dele é Peter Thiel. Quem é esse homem? Se não me engano, eu não tenho certeza o local, ele não nasceu nos Estados Unidos, ele não é americano, ele é naturalizado, mas não é americano. Mas ele tem a maior inteligência artificial do planeta.
a inteligência dele é aquela refinada. É aquela que vai escutar, vai saber até o que o animal fala, tá? É aquela que vai saber até o que o animal fala. Presta atenção nisso. Esse Peter Thiel, ele foi criado numa família de evangélicos. Boa noite, Cleide. Ele foi criado numa família de evangélicos. Ele foi criado numa família que estuda a palavra de Deus. Boa noite, Sandra. Shalom. Me parece que é um país da África, é isso mesmo. É um país, mas não é a África do Sul, tá? A África do Sul é o Elon Musk. Ele foi num país, se não me engano, eu não me lembro agora o nome do país. Eu não me lembro agora o nome. Eu devia ter anotado, não anotei. Mas presta atenção, esse homem, ele foi criado na igreja. Escuta bem isso. E eu digo para vocês, tem muitos que são criados na igreja e vão para o satanismo. Meu filho foi um caso desse. Tá? Meu filho virou um bruxo, tá? Não sei hoje como tá, mas a última vez que eu tive notícias era um bruxo. E meu filho foi criado na igreja, meu filho pregava a palavra, tá? Então esse moço, né, esse Peter Thiel, ele conhece a Bíblia. E o interessante é que ele está sabendo escatologia, ele está fazendo todos os passos da palavra de Deus, do que diz o Apocalipse. Entenderam? Ele está fazendo todos os passos. Então ele tem a inteligência artificial na mão dele, é aquela refinada. Não é essas inteligências do Google que está aí, não é isso aqui que está aqui, não. É um negócio que está além da nossa compreensão. Irmãos, quando diz assim, que os reis darão o seu poder à besta. Os 10 reis darão o seu poder à besta. Você sabe o que é isso na realidade? Você sabia que já aqui no Brasil já tem partes jurídicas que é dominada pela inteligência artificial? Você sabia que aqui no Brasil já tem repartições jurídicas que já quem dá a sentença final é a inteligência artificial? Você sabia disso? Você sabia que já tem países que quem determina o orçamento do país é a inteligência artificial? Você está entendendo? Então presta atenção. Vamos supor aqui o Brasil. Essa bagunça que está aí, né? 11 togados botando fogo no parquinho, né? Os togados tocando fogo no parquinho. Aquele monte de deputado, senador, pagando uma fortuna para esse povo, o povo passando fome. Se só uma inteligência artificial pode movimentar tudo, sem precisar de nenhum deles. Você já parou para pensar nisso? Você já parou? Então, o que está acontecendo agora, o Mosca, ele entrou com o trombeta no governo, porque através dele se mostrou para o mundo que em questão de 20 dias ele achou toda a corrupção, quer dizer, não toda, né? Mas o grosso da corrupção americana, ele achou tudo. Através de quê? Inteligência artificial. Entendeu? Ele achou através da inteligência artificial. O que vai acontecer? O povo vai clamar por ela, pela inteligência artificial. Por isso, lá em 3 de Apocalipse, diz que a besta da terra vai levantar uma imagem para a besta do mar. Tá entendendo? Vamos ler lá para 3 de Apocalipse, para não falar coisa errada. 13 de Apocalipse diz, né? Aqui, ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, né? Exatamente, vão adorar. Né? Semelhante ao cordeiro, que eu já falei para vocês, é o protestantismo apostatado e o judaísmo apostatado também. E falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, que é a besta do oceano. Os dois estão na mesma linha, né? A outra está do outro lado do oceano. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nele habitam
adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Escuta isso aqui. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Olha isso. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Isso aqui são sinais tecnológicos, não são os sinais que Jesus fez. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, a besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O espírito da imagem da besta é inteligência artificial. Engraçado, né? Como eu falei ontem, Yahweh Zevaot é o nome de Deus. Iá é o diminutivo do nome de Deus. Engraçado, só que esse IA é YAH, né? Essa inteligência se chama IA. Entendeu? Como eu disse ontem, né? Jesus, aliás, Deus falou para Moisés que o nome dele é Eu Sou o que Sou, né? Deixa eu ver, de inglês eu sei muito pouco, tá? Entrei várias vezes na escola, mas sempre fugia da escola de inglês, nunca gostei, tenho pavor, sinceridade, não gosto, quer dizer, acho lindo quem fala, mas eu não. Mas eu quero só ver aqui, peraí, só um minutinho, eu quero só ver o negócio aqui. Só para eu não estar errada no que eu estou falando, né? Para eu não ter... Só para eu ver aqui. I am quer dizer eu sou. Tá aqui, ó. Coloquei aqui, eu sabia que era, mas eu não... Como eu sou meia burra, né? Eu sou meia burra. Eu falei, deixa eu confirmar aqui para a gente saber se realmente é isso. O Google disse que é. I am, eu sou. Yahweh Zevaot, eu sou o que sou, I am, né? Yah, que é I am, né? Eu sou, entendeu? Exatamente. Eles querem fazer tudo igual, né? Eles querem ter tudo igual. Então, essa imagem da besta, eu acredito, que os povos vão levantar em cada lugar, mas vai ser o mesmo fôlego, entendeu? Um fôlego central que vai governar o mundo. Porque esse fôlego é o fôlego do próprio Satanás. É o fôlego do próprio Satanás. E não podemos tirar de mão que a IA, né? Lá no Vaticano o Papa passado investiu bilhões de dólares para a IA do Vaticano. Junto com Peter Thiel, essa turma aí. Tá entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção. As coisas estão acontecendo. Essa briga aí do Trombeta com o Mosca, né? É uma briga combinada. É um troço combinado para eles avançarem. Porque enquanto o povo se distrai na briguinha deles, eles estão avançando por baixo das coisas com outras coisas, entendeu? Estão avançando por debaixo com o que precisa ser avançado. E esse Peter Thiel, eles já fizeram a marca da besta, já está pronta. A marca da besta está pronta para ser implementada. Irmãos, não vai demorar muito. Não vai demorar muito, entenderam? Para a marca da besta ser implementada. Aqui, eu vou ler aqui, ó. Engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Tá? Nós estamos falando aqui de duas bestas, a besta da terra e a besta do mar. E engraçado que as duas bestas são do mesmo país.
As duas bestas têm a mesma nacionalidade. Dizendo aos que habitam na terra, dizendo aos que habitam na terra, quer dizer, dizendo para nós, para o povo, que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos. Gente, ela vai deliberar o que vai acontecer. A imagem vai fazer que fossem mortos todos os que não adorem a imagem da besta. Entendeu? Quem é que tem poder de saber quem não adora? Nesse monte de gente que tem. Quem é que tem esse poder? A inteligência artificial. O Satanás que está lá. Porque não é a inteligência do Satanás. Entendeu? A inteligência do Satanás. Aqui, E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Inteligência artificial. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, quer dizer, inteligência artificial. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, que possivelmente é um chip. Possivelmente é um chip. Ou uma tatuagem quântica, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender. Então quer dizer que o comércio não vai acabar. Eles estão dizendo que a inteligência artificial vai tirar todo o trabalho do povo, mas aqui está dizendo, para que ninguém possa comprar ou vender. Então quer dizer que, será que a inteligência artificial vai mesmo tirar o emprego do povo? Será? Porque senão não tem o porquê, né, o povo ter. Se não tem trabalho, para que eu vou colocar um chip? Para ver que eu vou colocar qualquer outra coisa? Não tem muito sentido. Mas aqui diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Né? Nós vamos ser como celulares ambulantes, né? Nós não, né? Eles. Porque eu não quero. Eu não quero. Eles vão ser como celulares ambulantes, eles vão ser com antenas, né? Andando pelo mundo. Eles vão ter o sinal do celular, né? Eles vão ser receptáculos do sinal. Eles vão ter o nome, né? O nome da Tesla, né? Ou o que seja que for, né? Ou o número, que é o número do CPF, ou o número do celular, né? O número do celular ou o número do... Como que chama é IP, né? IP do computador, né? Porque todo mundo tem o IP, não tem? Então, olha isso, que interessante, né? Que interessante. Sinal, vai ter o sinal. Quer dizer, vai ser um sinal. Vai receber o sinal das torres 5G ou 6G. Vai ter o nome da besta, é o número, aliás, o nome de quem idealizou. Pode ser Tesla, pode ser OpenAI, né? Que é do Peter Thiel. Ou o número do seu nome, que pode ser o número do celular ou o IP, né? É isso aqui, meus irmãos. É isso aí. Pode mudar alguma coisa? Pode ainda mudar. Mas tá tudo, a configuração é essa daqui. A configuração é essa daqui. Não tem dúvida que é. Não tem dúvida. Entenderam? Agora, você não pode ser antena de celular. Como é que eu não vou ser, irmã Ruth? Como que eu posso não ser? Não receba nada no seu corpo. Não receba injeções milagrosas no seu corpo. Não receba nada. Muito interessante o que ele falou, Dr. Zeballos, lá na Revista Oeste. Ele disse o seguinte: tudo que eles estão fazendo, manipulando tudo para amedrontar as pessoas, para que as pessoas recebam isso daí, você combate com ivermectina,
você combate com esses remédios de verme. Interessante, né? Remédios de verme. Intestino liso, limpo. Você combate tudo isso daí, nada vai te pegar. Se você tiver uma alimentação saudável, com coisas orgânicas da terra. Ah, irmã Ruth, mas acontece que a gente não consegue, é tudo contaminado. Pois é, Jesus disse que, né, que nós beberíamos coisas mortíferas e não nos faria dano. Nós já estamos bebendo e comendo coisas mortíferas faz tempo. Nós estamos vivos porque existe um Deus no céu. Nós estamos vivos porque nós oramos sobre o alimento. Entendeu? A oração, meu irmão, pode muito em seus efeitos. A oração, ela blinda o nosso corpo contra os malefícios do que eles fizeram com a nossa comida. Entendeu? Então, pois é, o iodo, tomar Lugol, né? 2 gotinhas de Lugol todo dia, entendeu? 2 gotinhas de Lugol todo dia. Como é que diz? Tomar chás, né? Os chás são maravilhosos, chá de carquejo, né? Desinfeta teu organismo, meu irmão. Tira a parasita do teu corpo. Todo mês, lua nova, desparasita na lua nova. É melhor lua para desparasitar. Tem a lua cheia também. Se você estiver começando a desparasitar, começa na lua cheia e só termina na lua nova, tomando desparasitantes naturais, alho, carquejo, né? Anis estrelado, entendeu? Tem também o absinto que você pode tomar, que é muito bom. As sementes de abóbora, semente de... Você soca elas e põe limão e toma, entendeu? Deixa elas trituradas. Semente de mamão triturada, seca, triturada, e você põe limão. Ele mata mais de 100 tipos de parasitas. Então, os parasitas no corpo, com a peste que eles vão lançar, faz a festa, entendeu? Mas, meu irmão, se você tá limpo, continue limpo. Seja resistência, entendeu? A cada litro de água, 5 ml de iodo limpa o agrotóxico. Ah, certo. Mas você tá falando para colocar na comida, né? Para lavar os alimentos, né? Isso. Ó, gente, que a Fernanda colocou aqui. A cada 5 litros de água, 5 ml de iodo limpa o agrotóxico. Passado pelo Dr. Laí Ribeiro. É isso aí. Pois é, meus irmãos. Eu, às vezes, coloco um pouquinho de água, como é que chama? Sanitária, né? Uma gota de água sanitária para 1 litro d'água. Mas é isso aí, irmãos. Temos que ser sábios. Nós estamos vendo. Então, os 10 reis darão o seu poder à besta. Eles vão passar a dominação. As decisões dos reinos vai ser passado para a inteligência artificial. E eles vão eliminar, boa noite, Alberto, eles vão eliminar tudo que está aí. Vão eliminar prefeito, vão eliminar governos, vão eliminar tudo que esse monte de, como é que diz, deputado, senador, entendeu? Juiz. Vai acabar tudo isso daí. Vai ser tudo dado para IA, né? Para IA, para a inteligência do Satanás. Ela vai dirigir, boa noite, Valéria, boa noite, Josi. Ela vai dirigir os reinos da terra. Por isso, os 10 reis que ainda não tomaram poder, que eles devem ser constituídos, né? Deve haver uma mudança para a tecnocracia. Vai sair da democracia e passar para a tecnocracia, que é um lugar onde o Peter Thiel e quem está na frente do Peter Thiel, quem é a fachada do Peter Thiel, é o Mosca e o vice do Trump. Ed Vance, né? Ele é o porta-voz do Peter Thiel e de todo o Vale do Silício. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe, a gente dá para perceber que a ponta pequena está levantando. A ponta pequena está levantando. Vamos observar o andar da carruagem, né?
Até este presente momento, Trump e Elon Musk, né? Eles estão na linha de frente para ser o homem, né? Eles são a linha de frente da besta da terra, entendeu? Mas vamos aguardar se não tem alguém que está na corda e que esse alguém vai aparecer incorporado. Olha, Cleide, eu não tomo, não. Deixa eu só terminar assim. Vamos ver se não tem alguém por trás que está manipulando as cordas, que quem sabe pode ser esse que vai vir incorporado por Abaddon. Não sabemos. E ainda um homem que crente, né? Foi crente, conhece a palavra de Deus e conhece o, como é que diz? Conhece o Apocalipse decorpulado e salteado, conhece as entranhas do Apocalipse, mais do que eu e você. E pela informação que eu tive hoje, ele está agindo de acordo com o que está escrito no Apocalipse. Entendeu? A Fernanda disse que é bom tomar. Eu nunca tomei, mas ela está dizendo que é bom tomar. Então vamos lá, eu também nunca tomei, não, vou procurar para tomar. Eu faço desparasitação todo mês. Me saiu todas as minhas dores, eu descobri que os vermes atacam até as articulações. Eu, graças a Deus, fiquei boa de tudo quanto é coisa que eu tinha, gente. Eu louvo a Deus por isso. Eu vou tomar, eu nunca tinha tomado, não. Nunca tinha tomado. Mas vamos lá. Mas é isso aí, irmãos. Nós estamos já no início da contração do parto. A contração do parto tá ficando forte. Você tem que se preparar, entendeu? Tem que se preparar. E preparar bastante, entendeu? Preparar bastante. Mas vamos ler, né? Eu quero ler aqui com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então o rei Herodes agora toma a frente, né, dessa igreja que surge, desse povo que surge, e ele estendeu a sua mão sobre alguns dessa igreja, sobre os líderes dessa igreja, para maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, entendeu? Agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Presta atenção. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. E entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele estava sem credibilidade, né? Ele estava meio apagado, né? Herodes. E ele começa a ver que fazia efeito no meio dos judeus ele matar os cristãos. Ele matar os que são do caminho, né? E agora ele vai pôr a mão em... Ele matou Tiago e agora ele vai pôr a mão em Pedro. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha isso, ó. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. Então presta atenção, Pedro estava
para ser no outro dia apresentado para aquele povo. Iam fazer dele gato e sapato. Herodes ia, como diz o outro, surfar em cima dele, né? Acabar com ele. Mas naquele momento, Pedro dormindo, porque o crente dorme, né? O crente dorme, entendeu? Olha isso aqui. Sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, presta atenção, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, quer dizer, as correntes, né? E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro fez tudo que ele mandou, mas Pedro achou que estivesse sonhando, quer ver? E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. A porta se abriu. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, porque ele estava espantado, né? Ele falou, estou sonhando, eu estou sonhando. Disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O judeu esperava um espetáculo, né? Eles estavam esperando um espetáculo com João, com Pedro, aliás. Eles iam aplaudir o que eles iam fazer com Pedro. Olha isso, irmãos. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu para escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria ela não abriu a porta. Ela ficou tão feliz que ela não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti, menina. Mas ela afirmava que sim, era ele. E diziam, deve ser o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes, ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, quer dizer, aplicou um corretivo terrível neles. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Você está entendendo, meu irmão? Presta atenção. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Tudo. Existe um povo de Deus que já é perseguido. Eu escutei um testemunho de um pastor chinês. Escuta isso, esse homem é um pregador, ele está na Alemanha hoje. Ele está na Alemanha hoje. Mas esse homem, ele era um pregador, a polícia chinesa prendia para ele, massacrava ele, torturava, ele voltava e pregava. Continuava pregando. Prendiam de novo, faziam o mesmo processo com ele, jogava ele na rua, pregava de novo. Ele não parava, ele era incansável pregador da palavra de Deus. Mas quando foi um tempo, a polícia de lá ficou muito nervosa e quebraram as pernas dele todinha. Tem o testemunho dele na internet, eu preciso achar o canal que está o testemunho dele. Quebraram as pernas dele todinha.
Ele ficou de um jeito que diz que ele gritava de dor. Você imagina, né? E ele acabou adormecendo de tanta dor que ele não suportava. Ele não tinha como ficar de pé, porque eles quebraram as pernas dele em vários lugares. Mas chegou a noite, e ele também foi visitado pelo anjo dentro da cela. E o anjo falou para ele, fica de pé. Ele falou, não posso, minhas pernas estão quebradas. Ele falou, não, fica de pé. E ele ficou de pé, ele falou, agora você me segue. E eles foram passando, irmãos, e as portas foram se abrindo. Não arrancaram não é esse que arrancaram a sola do pé. Esse aí quebraram as pernas dele, Escuta isso. E ele foi passando as portas com o anjo, várias portas ele passou, até que ele chegou na rua. Quando ele chegou na rua, tinha um carro esperando por ele. Tinham 2 irmãos dentro do carro. 2 irmãos dentro do carro e disse, entre aqui, porque o Senhor mandou te buscar, você tem uma missão muito grande a fazer. Olha isso. Levaram ele, deram roupa para ele, vestiram ele, que ele não tinha mais nada, as pernas dele estavam sem ferimento nenhum, os ferimentos desapareceram, são a perna. E o Senhor falou para eles, o anjo avisou para os 2, para avisar para ele que ele tinha que ir para a Alemanha. A missão dele agora era na Alemanha. Levar a igreja, levar o que estava acontecendo na China, na Alemanha, para que os alemães se convertessem e se preparassem para o que estava por vir para toda a Europa. E é o que ele está fazendo lá agora. E daí, irmãos, como queria sair? Sem documentação, sem passaporte, não tinha nada. Não tinha como sair. Mas o Senhor mandou que, escuta isso, um deles desse o passaporte dele para ele. E ele fosse pela fé. Arrumaram ele todinho, fizeram uma mala para ele, bonitinho, e levaram ele para o aeroporto. Compraram a passagem e levaram ele para o aeroporto. Chegou no aeroporto, diz que o policial da imigração olhava para a foto, olhava para ele, olhava para a foto, olhava para ele, mas não perguntava nada. Ia lá para dentro e vinha com o passaporte carimbado. E ele ficava perplexo, porque não perguntavam nada para ele, só olhavam e não perguntavam. Passou em mais duas alfândegas, a mesma coisa. Até que chegou na Alemanha, e na Alemanha foi o mesmo procedimento. Ele não falava. E aí, quando os irmãos vieram recebê-lo no aeroporto, que ele saiu, ele contou para eles o que tinha acontecido. E eles olhavam, viam que não era a mesma pessoa, mas eles não conseguiam, eles iam lá para dentro para conferir. No que eles iam conferir, eles vinham com o passaporte carimbado. Irmãos, para o final da conversa, sabe aonde estava o perigo dele ser descoberto? Não era na foto, era na voz. A inteligência artificial descobriria a voz que não era a mesma voz. Tá entendendo? Para você ver que esse negócio já tem faz tempo. A identificação já tem faz bastante tempo. Isso tem em torno de 2 anos que aconteceu. E hoje ele está na Alemanha pregando para o povo da Alemanha como é que os chineses sobrevivem e não deixam a sua fé. Em meio a toda a perseguição daqueles homens, porque a perseguição lá é cruel. A perseguição lá, meu irmão, é coisa... Você tem ideia? Eles chegam a colocar chumbo quente dentro do estômago dos irmãos, pela boca, entendeu? Pela boca. É qualquer um que aguenta? Não. É só aquele que está debaixo do poder do Senhor. E para estar debaixo do poder do Senhor, você tem que estar debaixo da obediência. Vamos passar por isso? Eu acredito que sim.
Eu acredito que vamos passar por isso. O tempo está terminando. O tempo está terminando. Já estamos muito próximo da volta de Jesus. O Brasil ainda não foi testado nessa parte da fé, né? Não fomos testados se nós aguentaremos ser presos por amor a Cristo. Mas já tem países, Cuba já faz há muito tempo que é testado nisso. Nicarágua já está sendo, já foi testada há anos atrás, quando eu estive na Costa Rica, eles tinham acabado de sair que hoje continua sendo, né? Mas na época foi a Chamorro que entrou. Mas como é que eu vou fazer para suportar o que Pedro suportou? Como é que eu vou fazer para ver o milagre de Deus na minha vida em meio a tudo isso? Se você não tiver com a tua vida hoje na obediência da palavra, você não vai suportar o que está vindo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você não estiver na obediência da palavra, renunciando à tua vida, se você não estiver em comunhão com Deus, limpando as tuas vestes, renunciando o teu eu, renunciando, irmãos, tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus, você não vai suportar. Eu sinto em te dizer. Ah, irmã Ruth, mas a hora que começar, aí eu vou me apegar com Deus. Não, meu irmão, se você não se apegar agora e fazer o que Deus quer agora, não tem depois. Não tem depois, porque o reino de Deus não é fácil. O reino de Deus, ele é um reino que exige renúncia. O reino de Deus é um reino que exige você ser afrontado pelos outros o tempo inteiro, você darem risada de você porque você é um crente. E eu tô acostumada com isso, ó. O pessoal ri de mim, tá? Da minha mãe, então, riam até dizer chega. Ah, a Lurdinha é maluca, Lurdinha é louca, só fala de Jesus. Minha mãe era o pombo da discórdia, porque minha mãe falava de Jesus. Tá entendendo? Porque minha mãe não se misturava, não era com tudo que ela se misturava, entendeu? Minha mãe não acompanhava o meu pai nas festanças do meu pai, não, minha mãe sempre ficou na dela, porque ela renunciou a tudo por amor a Cristo. Será que nós conseguimos fazer isso? Não estou falando porque é minha mãe, não. Eu estou falando de mim mesmo. Será que eu consigo renunciar a tudo na minha vida por amor a Cristo? Se eu não renunciar agora, meu irmão, se eu não tiver coragem, valentia para enfrentar os meus traumas, enfrentar as minhas tristezas, sem precisar tomar um remédio para me deixar grogue, para que eu possa passar pelo período da tristeza em outro nível, né? Em outro nível, adormecida. Não, eu tenho que enfrentar com cara e coragem o que eu sinto. Eu tenho que enfrentar tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Todos os fantasmas, né? Esses fantasmas que eu tô falando são todas as coisas ruins que nós temos, né? Os nossos sentimentos maus, né? Os nossos traumas lá da infância, né? Que a gente já tá bem velho para ter isso, mas tem gente que tem, né? Traumas. Nós temos que lutar com Deus. Lutar com Deus. Davi lutou com Deus. Jacó lutou com Deus. Lutou com o anjo da presença. Jacó lutou com o anjo da presença e saiu vencedor. Saiu manco. Saiu manco, mas saiu com o nome de Israel. Tá entendendo? Ali Deus batizou o povo de Israel no nome. Agora, se eu não puder suportar uma tristeza, se eu não puder controlar as minhas emoções, como é que eu vou passar por tudo e não negar o nome de Jesus? Exatamente, eu prego os meus traumas na cruz de Jesus. Falo, Senhor, estou pregando aqui o meu trauma, estou pregando aqui a minha situação, estou pregando aqui tudo que é de ruim da minha vida, para que eu possa ser fortalecida por Ti. Me ajuda a enfrentar o que está vindo aí. Meu irmão, eu te dou um conselho. Enfrenta a tua vida sem você precisar de medicamento.
Porque lá em Apocalipse 22 diz que aqueles que tomam drogas alucinógenas, droga alucinógena, meu irmão, não é só aquela que faz você ter visão, não. É aquela que a farmácia te vende para você ficar grogue, para você ficar em outro lugar, sabe? Para você ficar zen, como diz o outro, né? Aquele zen terrível, né? Fora do ar, para que você fique calminho. Isso não agrada ao Senhor, não. O Senhor nos criou para enfrentar os nossos problemas pessoais. Enfrentar de frente. Tá dando trabalho para os outros? Se tranca no quarto e vai orar. Ajoelha. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me libertar. Me ajuda. É assim que a gente vence. Não é se entregando para um pedaço de pílula. Não. Isso é fugir. Isso é mentir para você mesmo. Isso é você fugir da luta que você precisa ter. Entendeu? Exatamente, são bloqueadores. Obrigado, Jaque, é isso aí, minha irmã. Elas fazem parte das alucinógenas, são uma porção delas e são bloqueadoras, né? Bloqueadoras. E sabe o que tem lá nessas bulas? Que o uso constante desse medicamento pode causar um suicídio. Tá lá, eu sei porque eu tomei. Tomei um mês, caí fora. Falei, não, eu prefiro enfrentar as minhas dores eu mesma. Não quero saber disso, não. Não quero saber disso. Clamei a Deus. Lembro que eu ajoelhei aquele dia e falei, Senhor, me ajuda. Me mostra o que eu tenho que fazer. Fui para a sala, liguei a televisão. Estava passando mulher.com. Não sei quem que aí assistia mulher.com, já faz bastante tempo. E tinha um médico naturalista dizendo que o excesso de proteína muitas das vezes provoca depressão. Então ele aconselhava tirar a proteína por um longo tempo até que aquele sintoma saísse. E assim eu fiz. Fiquei 2 anos sem comer proteína animal, somente vegetal. Entendeu? Pois olha aqui a Ju Tavares está falando aqui, ó. O Rivotril causa perda neurológica. Pois é isso aí. Então, meus irmãos, a Ju Tavares está aqui, ela é nutróloga, né? Nutricionista. Ela sabe que existem alimentos que tiram isso. Sabe? Tudo tá naquilo que Deus deixou para nós. Tudo está naquilo que Deus deixou para nós. Você não precisa viver com esses remédios na tua cabeça. Presta atenção. Eu lembro que eu fiquei 2 anos, em uma semana que eu deixei de colocar proteína animal na boca, eu mudei. Eu já comecei a ficar outra. 2 anos eu fiquei só com castanha e tudo mais. Boa noite, Suzana. E Deus me libertou. Hoje eu como proteína animal, já não tenho aqui, como é que diz? Já não tenho os resquícios do que eu estava antes. Então hoje eu como proteína animal, como e não deixo de comer. Mas eu louvo a Deus, porque Deus naquele momento me ensinou como me sair daquelas pílulas, né? Eu tomava Cymbalta, sertralina, tomava um monte de coisa. Eu acho que eram 4 ou 5 remédios que eu tomava para ficar presa dentro de mim e ouvindo todo mundo conversando e eu presa dentro de mim. Hoje em dia as pessoas não querem preparar seus próprios alimentos, querem tudo pronto. Exatamente. Exatamente. Irmãos, aqui eu uso o mínimo do mínimo de qualquer tipo de enlatado. Para não dizer que eu não uso enlatado, eu tenho sardinha, tenho, como é que é? O restante, eu tento tudo na natureba. Entendeu? Eu tenho que comprar grãos, né? A gente compra, vem empacotado, não tem como não ser. Mas até o sal aqui, eu compro sal de gado. Eu já comprei 35 quilos de sal. Tenho 35 quilos de sal estocado aqui, sal de gado. Porque todo dia eu tomo uma colherinha de sal na água para poder melhorar. E eu vou dizer para vocês, hein? Melhorei já de um monte de coisa. Entendeu?
disruptores endócrinos causando um estrago na saúde das pessoas. Exatamente isso. E a Bíblia condena, a Bíblia condena. A Bíblia condena. E as pessoas não estão entendendo. Olha, gente, quem tiver aí, ó, precisando, a Ju Tavares, Nutri, aqui, ó, fala com ela. Fala com ela, porque ela te ajuda a você. Eu não conheço ela, ela há pouco assiste aqui ao vivo minhas lives, nós estamos conversando aqui, estou vendo que ela entende do assunto. Então, procurem ela para que você, se você tem problema, esse tipo de, que usa esse tipo de coisa, entendeu? Usa esse tipo de coisa, procure ela, você pode ter certeza que ela vai te ajudar. Meus irmãos, nós estamos no caminho para a Cidade Santa. Nós estamos a caminho de Canaã Celestial, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar, não é tempo de você brincar com a tua salvação, porque nós vamos precisar dos milagres de Deus. Nós vamos precisar do anjo nos atendendo, entendeu? Do anjo nos atendendo. Como é que o anjo vai te atender se você não obedece o mínimo? Se você não faz o mínimo, não tem como, não tem. Ah, mas quando a coisa começar a apertar, aí eu vou obedecer. Não vai adiantar, porque você não vai nem ter tempo para obedecer. A hora é agora. O momento é agora. Que você possa, meu irmão, ter na tua mente que Jesus está voltando. E nós precisamos estar firmes com Ele. Amém? Vamos orar, né, ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de glória e poder, o Senhor é um Deus que nos ensina cada dia mais a estar diante da Tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem nos ajudar. Ajuda o Teu povo que está achando que obediência é uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Que obediência, não preciso ser obediente. Não, eu já sou obediente. Eu já tô numa boa, né? Já tô numa boa. Jesus sabe, Jesus é bom em todo o tempo. Mas Jesus deixou que, né? Deus falou que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, por que nós não vamos obedecer, né? Buscar a Deus e cuidar da saúde, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. O Senhor manda dizer, obedece. Se você quer ver a glória de Deus, é tempo de entrar na obediência da palavra. Se você quer ver a glória de Deus na tua vida, lá na frente, daqui uns dias, porque a coisa vai apertar rapidamente, você precisa obedecer a palavra de Deus. Em todos os sentidos, na roupa manchada da carne, no alimento que você está comendo, nos remédios que você está tomando, extirpa isso da tua vida, tudo aquilo que é para embotar o teu cérebro, para deixar o teu cérebro em marcha lenta. Sai fora, Deus nos mandou ter mente sóbria. Por que ele precisa de uma mente sóbria? Para que o Espírito Santo possa agir na tua mente. Deus não divide trono com ninguém. Deus não divide trono com remédio. Senhor, nós te pedimos, dá força para aqueles que precisam, que não têm força. Dá força para aqueles que são obrigados a renunciar, determinantemente renunciar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem ser conosco, nos ajuda. Pai, eu te peço pelo nosso caderno de oração, que eu já acrescentei mais alguns nomes que o Senhor que me pediram para acrescentar, mas ele não está aqui comigo agora, eu não sei onde que eu deixei. Mas o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da situação financeira do teu povo. Tem misericórdia, Pai, da dispensa do teu povo. Prospera a dispensa do teu povo. Senhor, multiplica o que tem nessa dispensa. Senhor, aqueles que têm poucos recursos,
que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, na sua roupa, na sua casa, na sua conta de luz, Pai, que o teu anjo reduza essa conta de luz em nome de Jesus. Que o teu anjo, Pai, reduza a conta da água em nome de Jesus. Que o teu anjo prospere o alimento dentro da panela, que ele multiplique, triplique, e que na casa dos teus filhos não haja falta de nada, 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 nada. Que a roupa cresça com as crianças, como cresceu lá no deserto. Que o teu povo saiba se conduzir na sua alimentação. Que o teu povo saiba, Senhor, dominar o seu ímpeto de comida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a tirar os parasitas do nosso corpo com aquilo que nós absorvemos. Nos ajuda, Pai, a estar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter o teu templo imaculado. Que o teu templo seja realmente o templo que habita o Espírito de Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Prepara-nos para ver a face do Cordeiro. Prepara o casamento da noiva com o Cordeiro, Pai. Nos ajuda. Desperta as 10 virgens, Senhor. Desperta elas, em nome de Jesus. E ajuda as 5 prudentes a chegarem direto na festa. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo. No nome honrado de teu Filho, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, eu sei que eu tenho sido até inoportuna, vamos colocar assim, né? Tenho falado demais determinados assuntos, mas eu não tenho jeito, eu venho aqui para não falar esses assuntos. Quando eu vi, eu tenho que falar. O Senhor está mandando dizer, nós temos que preparar o nosso corpo, entendeu? Olha aqui o que a Ju Tavares colocou, ó. Óleo de lavanda, umas gotinhas no travesseiro tem efeito de Rivotril, né? É isso aí. Coisas que Deus deixou para nós. Não precisamos avançar naquilo que Satanás fez. Não precisamos avançar na farmaqueia. Eu estou repetindo várias vezes porque é aquilo que Deus está mandando dizer. É aquilo que Deus está mandando falar, porque o tempo está chegando e nós não vamos estar aqui mais em breve para poder alertar. Então a minha parte diante do Senhor eu estou fazendo, porque o dia que Ele, né, que eu chegar lá nos portões celestiais falar para mim, Ruth, você fez o que eu te mandei? E falei, Pai, eu fiz. Tudo que o Senhor mandou falar, eu falei. Levei pedrada, levei, mas eu falei tudo. Agora, se quiser ouvir, eu não sei. Mas está entregue nas tuas mãos. Então, meu irmão, eu não vou levar o sangue da tua vida nas minhas mãos. Você pode ter certeza disso. Eu não sou nada bonitinha, sou uma velha feia. Não sou nada educada, sou boca dura. Tá? O que eu tiver que falar, eu falo. Eu não me importa quem seja essa pessoa que eu tiver que falar. Tá entendendo? Eu tenho esse defeito grave na minha vida. É falar com quem quer que seja, se eu tiver que falar coisas que ferem, eu vou falar. Se Deus mandar falar, eu falo. Entendeu? Eu não tenho rabo preso, como diz o outro. Desculpa a expressão, né? Mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Tá entendendo? Eu tenho que prestar... Boa noite, Daniela. Eu tenho que prestar conta da minha vida a Deus. E o que Ele colocou para eu fazer aqui é falar a verdade. Então eu tô tirando lives, para mim não tem problema nenhum. Com 1, 2 pessoas aqui, eu tô pregando a palavra. Se não tiver ninguém, eu prego do mesmo jeito. Fica gravada, porque sempre tem aquele que Deus manda porque precisa ouvir. Entendeu? Então, meu irmão, é o seguinte. Eu sou assim, eu faço sincericídio, tá? Já tive problema com muita gente porque eu falo a verdade. Entendendo? E eu não me importo, não. Não me importo de ter problema com ninguém, tá? Eu sei quem eu sou.
em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu digo para você o seguinte: obedece a palavra do Senhor. Porque se você não obedecer agora, daqui uns dias você não vai ter mais condições de obedecer. Porque a situação vai ficar tão apertada que vai ser o divisor de águas dos fiéis e dos não fiéis. Presta atenção no que eu estou te dizendo, não é ameaça. Eu estou te alertando, porque a Bíblia, Deus avisa o fim desde o princípio. Ele deixou avisado, entendeu? Exatamente. Eu já estou excluída já faz tempo, entendeu? Já faz tempo. É pregar a palavra em tempo e fora de tempo, exatamente. É isso aí. Então, meus irmãos, eu só sinto de não ter idade de pegar um megafone para a rua pregar. Mas vou dizer para vocês, viu? Se me der na telha qualquer hora, eu vou sair gritando por aí, que Jesus está voltando. Você está entendendo? Só sinto isso, de não ter idade suficiente para levar a palavra, mas eu creio que Deus pode fazer alguma coisa que possa acontecer, entendeu? Exatamente, muitos estão antidepressivos, ansiolíticos, exatamente isso. Mas é isso aí, irmãos, fiquem na graça de Jesus, sejam propagadores da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Ela é a nossa fonte de obediência, ela é a nossa conduta. Por ela, nós entraremos na vida eterna. Obedecendo aquilo que o Senhor deixou, alcançaremos a vida eterna. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.